Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravirbhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhaya Abhayatmani Burishta Om Shrom. Muito bem, continuando nos pecados, não é? Vamos agora falar do termo usado por Jesus, não é? Fornicação, promiscuidade, pornografia, e tudo isto começa com o inocente flerte. Bom, não entrarei em aspectos atualmente polémicos, não é? Mas as religiões meio que já deixaram isso esclarecido há séculos em relação à sexualidade, não é? Então, se tiveres dúvidas em relação a isso, leva para Deus, sente a sua resposta. Mas meio que isso está meio que esclarecido, não é? Então, o casamento diante de Deus tem muitos motivos. E um deles é a própria proteção contra demónios, não é? O respeito do matrimónio, o levar o matrimónio perante Deus, o compromisso, tudo isso protege da promiscuidade e isso protege dos demónios. Até porque tudo tem a ver com o amor, não é? E não com o prazer. Então, a relação entre dois seres, ela tem a ver com desenvolver laços de amor humanos para depois poder avançar para o amor divino. Mesmo dentro do casamento, quando o casal explora fantasias, está objetificando o outro para seu prazer. Já não se está relacionando com o outro, não é uma comunhão divina, não é sagrada, é o exercício do profano, explorando as frequências baixas do sexo, e isso abre portas para muitas coisas. Não é? Muitas coisas. Portanto, a relação do casal esfriou, o desejo esfriou, precisa esquentar, como se diz aqui no Brasil, não é? O interesse sexual tem um tempo de duração para ligar o casal. E depois é suposto que se desenvolvam laços de amor, não é? É por isso é que certas tradições antigas, espirituais, tinham a questão do casamento arranjado, não é? Que era diferente do que depois passou a ser. Portanto, havia por exemplo, na Índia havia a consulta dos horóscopos para ver a compatibilidade daqueles seres. Havia toda uma série de cuidados, era o guru que resolvia isso. Portanto, havia toda a questão espiritual equacionada. Depois, com o tempo, tudo isso se perdeu e ficou só interesses e coisas do género. Mas ainda assim, os relacionamentos não começavam pela paixão. Não era a paixão que unia os casais. E então, isso dava uma oportunidade maior para desenvolver laços fraternos, laços de amor. Era uma outra visão, não é? Hoje em dia a coisa começa por paixão e aí acaba a paixão, que é o tempo mais ou menos que dura para começar a estabelecer laços de amor, e aí as pessoas, como só conhecem a paixão como sinónimo de bom relacionamento, aí começa a perder o interesse e aí ou muda ou vai explorando mais a paixão, trazendo mais ingredientes, fantasias e coisas do género, o que faz com que explore as frequências cada vez mais baixas do sexo e se torna-se uma outra coisa. E depois tem que ir sempre avançando em coisas cada vez mais baixas e leva para outros caminhos onde, né, quando entra a distorção, aí tem que ir aumentando e depois isso abre portas para os outros caras, mesmo no casamento. Portanto, ou vai no sentido da evolução da paixão para a amizade, da amizade para o amor humano, do amor humano em comunhão divina, ou vai no sentido oposto até chegar nos demónios. Existem tipos específicos de demónios para o sexo. Eles atacam e se alimentam, seja por meio de relações sexuais, pornografia, masturbação, abuso de si e de outros,
pela objetificação consentida ou não consentida, não é? É um abuso à mesma, o que leva muitas vezes, mas não necessariamente, ao caminho da dependência sexual, de várias formas. Não é? Tipo, a pessoa precisa fazer, seja lá o que for que ela esteja viciada, se é sexo com outra pessoa, se é pornografia, se é masturbação, seja lá o que for, precisa fazer. E normalmente tem os demónios por trás sugando a energia vital, que tem que ser expelida para fora e eles estão sugando. E aí chega a um ponto em que a vitalidade já não é abundante para aqueles que estão nesse caso, vão reconhecer, né? A vitalidade já não é abundante e é por isso que eles sentem a vontade, mas já não conseguem ter prazer de forma normal, especialmente se é com o mesmo companheiro ou companheira, né? E aí precisam de sempre recorrer a algum toque de sórdido para a coisa dar certo, né? Para drenar mais um pouco daquilo que já não tinha. Então, na maioria das vezes, as pessoas pensam que é a sua vontade, que são mais sexualmente necessitadas do que outras, mais fogosas e livres para explorar o mundo, não é? Pois não têm preconceitos e só percebem que são escravas quando tentam parar com esses comportamentos. Não é? Especialmente depois querem entrar num relacionamento mais sério, levar a sério, e depois não conseguem. Não conseguem por vários fatores, tanto psicológicos e depois, por vezes, porque têm os outros caras, não é? E algumas pessoas que estão sobre esse tipo de demónio, o comportamento sexual não é tão intenso assim, não é? Bom, de acordo com os parâmetros atuais, os de antigamente já era demasiado, não é? Mas está espalhando os demónios e vai se envolvendo com esta pessoa aqui. Isto é muito comum, especialmente na espiritualidade, né? Pessoas que circulam de um lado para o outro, envolvendo aquilo, envolvendo ali, vão criando uma malha com tudo isso. Quando esses demónios sexuais estão presentes, o sexo tem que se tornar, de certa forma, mais sórdido, mais denso para poder desfrutar. E tudo isso para alimentar os demónios. Eles se espalham também por meio de relações sexuais consentidas ou não, dependendo da situação. Porque se eles estão lá, se eles estão com uma pessoa e ela se envolve sexualmente, há a criação de um laço de alma e eles passam um para o outro. Portanto, sexo com prostitutas ou prostitutos, sei lá, masculinos, femininos, não é? Ou pessoas fáceis, que são bem promíscuas, já é uma probabilidade alta de terem demónios ou estar ligados a demónios de alguma forma. As pessoas que se tornam escravas sexuais se movimentam apenas para fazer sexo com outras pessoas e espalhar a malha demoníaca. Não é? São pessoas comuns, ninguém diria, é tudo pelo prazer, pela liberdade de apreciar a vida. Caso essas pessoas tenham sido feitas reféns muito cedo, a sua vida pode ter só a ver com isto, não é? Muitos destes casos acontecem no nascimento ou até um pouco antes, imediatamente antes do nascimento. E depois a pessoa já vai crescendo naquilo, vai tendo experiências desde muito cedo já a ver com sexualidade, de umas formas mais drásticas ou não, depende, e depois a vida passa a ser só aquilo. Normalmente são pessoas que não têm grandes motivações na vida, grandes planos, só andam, passeiam, desfrutam, não é? Só estão ali para passar, são instrumentos na mão destas coisas e nem têm ideia. Como vimos, o corpo é o templo de Deus e laços de alma são formados a partir de uma relação sexual. Então, é o templo de Deus, é divino, e há um laço de alma, que é um laço profundo, que é formado com outra pessoa, não é? É um laço profundamente espiritual, uma ligação espiritual que vos manterá unidos e dá trabalho para separar, que é o que, salvo erro na Bíblia, fala sobre tornar-se uma carne só, não é? Através do envolvimento sexual, duas pessoas tornam uma só carne, não é? E isso quer dizer coisas. Então, essa ligação de alma, pois é um canal que fica contigo e com aquela pessoa, e para o melhor e para o pior. Então, não só por causa de demónios, não é? Por ser um pecado em si mesmo e por te deixar ligada a muita gente, que está ligada com muito mais gente,
e depois tentas trilhar um caminho espiritual e a tua energia é drenada por esses canais e recebes ainda lixo e coisa densa em cima sempre que tentas limpar, não é? Porque é o princípio da energia. O ponto mais alto flui para o ponto mais baixo. Estás em prática espiritual, aumentando a tua energia é sugada para os pontos mais baixos e em troca recebes lixo, que é um canal que dá para os dois lados. Então as relações sexuais que não são protegidas por Deus, que não são baseadas no amor, mas servem o propósito de prazer físico, garantir acesso ao outro para segurança, prestígio, vaidade, que não te respeitam a ti nem ao outro, abre a porta para esses demónios, eventualmente. E criam laços ímpios, laços de alma não protegidos, laços de alma distorcidos, e nunca sabe o que vem deles, não é? Então, uma das coisas que é contemplado no renascimento espiritual, um dos processos é os cortes de almas todos, não é? Todos esses laços de alma que foram formados desta forma, de outras formas, cortados para que possas seguir mais leve o teu caminhar para Deus. O corpo é o templo da alma e a promiscuidade é um desrespeito direto à sacralidade do teu corpo, do corpo do outro é um desrespeito a Deus. Não é? Acho que é difícil ter essa percepção na realidade atual. Mas para teres uma noção do qual o significado disto, imagina que tens um filho ou uma filha de 4 ou 5 anos de idade. E aí, com a maior naturalidade, pegas e entregas para se envolver em atos sexuais com alguém. Ora, uma mãe pensar em fazer isso com a filha é uma coisa tipo, não, é a mesma coisa, sem haver o amor profundo, a questão do sagrado, esse envolvimento sexual é nesse nível de desrespeito. Agora vês, o quanto estás longe de perceber isto que eu estou a dizer, e aí traz um parâmetro do que é que, né, como é que a coisa está. Então, se a pessoa com quem estás tendo relações sexuais tem demónios, ou é tocada por demónios, que é tipo quando ainda não tem acesso direto, mas já tem algum acesso, não é? Agora, com essa ligação de alma que formaste, estarás dando o direito de virem até ti também. E a mesma coisa, se tu te envolves com alguém, estás a facilitar o acesso deles a essas pessoas. Então, se sabes que tens, para com isso, até te libertares de tudo isso. E quem sabe encontres o amor também. A relação sexual deve ser vista como sagrada. É uma experiência profundamente espiritual, de comunhão divina entre dois seres que têm um vínculo amoroso sagrado e se torna uma extensão da sua comunhão. Procurar outros ou o outro para ter uma experiência divina é usar os outros como instrumento, logo deixa de ser sagrado e passa a ser profano. Portanto, existem algumas práticas espirituais que usam a sexualidade, não é? Mas normalmente grande parte daqueles que procuram isso é pela liberdade de poder ter uma experiência sexual divina, não é? Não importa se é divino, se não é, desde que seja sexual está tudo certo, e isso já não é, isso é o profano. E não vou entrar muito nesse assunto porque, enfim, cada um que se examine, que se observe e que se alinhe, ou não. A relação sexual mais sagrada é aquela que acontece entre ti e Deus, em que teus olhos não veem mais a outra pessoa, mas que enxergam apenas Deus no outro. Então já não é o companheiro ou a companheira, já é Deus. Outro ponto, daqui já resolvemos, acho que já dá para ter uma ideia, não é? Do que é isso da promiscuidade, da fornicação, mas é assim, isto foi para complementar o que já sabes naturalmente. Abusar fortemente de outras pessoas, verbal ou fisicamente. Então, tem muita gente que encontra prazer em torturar os outros, não é?
quando se encontra em posição de poder. Possivelmente já passou pela mesma coisa, e é uma reprodução, mas encontra prazer nisso. E isso é uma coisa que expõe tanto a pessoa que está a fazer isso, quanto aquele que está recebendo esse tratamento, dependendo da intensidade envolvida em tudo isso. Então tem aquelas pessoas que todo mundo conhece, que estão em lugares de poder, em empresas ou até na família, sei lá, e que elas usam aquele lugar para infernizar, não é? Isso talvez até seja mais visível nos ambientes empresariais, em que se vê a pessoa que ela está naquele lugar e ela sente prazer em estar a abusar das outras pessoas, a perturbar, porque é uma forma de drenar energia, não é? E normalmente tem estas coisas por trás, não é? E é por isso que se diz: vaso ruim não quebra. Porque esses vasos ruins são amparados por essas coisas, porque eles são instrumentos em criar sofrimento aos outros, e pelo sofrimento eles conseguem propagar e acessar os outros também. Continuando, agora entramos nos pecados da jornada espiritual. São aparada, é um termo sânscrito que quer dizer ofensas a Deus. Não é? Então a gravidade está de acordo com a sua consciência. Quanto mais você sabe, mais responsabilidade existe. Não é? Eu vou colocar alguns vídeos de uma outra série, que depois vocês vão ver também, que é para ver já no início, que fala sobre as ofensas a Deus. E eles detalham os apáradas, que são as afrontas à sacralidade. Então, a mesma forma como tu entras, ou deverias de entrar num templo, é a mesma forma que devias de movimentar em tudo o que é da tua jornada espiritual. E sendo que a vida toda é uma jornada espiritual, não é? Então, como a espiritualidade é o campo de ação mais importante dos demónios, porque é aí que eles perdem terreno ou ganham terreno, se forem bem-sucedidos, é aqui que eles estão com mais força, com mais intensidade, tentando destruir tudo de conteúdo. Porque manter a forma é ótimo, porque aí atrai mais pessoas para lá e faz o trabalho deles por eles. Então é o destruir o conteúdo, não é? A vibração espiritual e tudo isso. E como isso está tão intenso, atravessamos uma época em que tudo pode, todos são Deus, tudo é maravilhoso, tudo é belo, pode fazer tudo, não tem problema nenhum, não é? Os ensinamentos são cada vez mais diluídos para vir todo mundo. Todo mundo pode entrar no caminho espiritual sério, todo mundo. E existe a boa vontade das pessoas, associada à sua ingenuidade e ignorância, e existe por detrás disso a malícia e a manipulação dessas consciências demoníacas. Porque quanto mais pessoas estiver circulando desavisadas, sem entender a sacralidade que é necessária, sem haver o evidenciar da sacralidade, as pessoas vão se comportando de forma ofensiva e vão somando ofensas, que é muito pior que pecado. Não é? Então o propósito da vida é a iluminação espiritual, a realização de Deus, que é o único jogo que está sendo jogado. Os obstáculos estão dentro e estão fora. Os ensinamentos espirituais são um caminho para Deus, são sagrados. Não são um caminho a ser distorcido para se entregar a desejos sensuais, manter apegos, manter objetivos mundanos. Isso é uma ofensa a Deus. E as ofensas são mais graves que pecados. Então, enquanto tu não sabes que Deus existe, que o propósito da vida é caminhar para Deus, que existe libertação e iluminação em tudo, beleza, como quem diz, não é grave, não é tão grave, mas a partir do momento que tu descobres estas coisas, aí todos os posicionamentos que não estão alinhados com o sagrado, sendo as práticas espirituais, a espiritualidade um caminho para Deus, se não forem pautadas por reverência, sacralidade, humildade,
aí é ofensa, torna-se uma postura ofensiva. Então, o verdadeiro buscador da verdade é uma joia no mundo e uma ameaça para os demónios, e é por isso que os demónios precisam impedir os buscadores de alcançar este nível de sacralidade. E ao contrário dos buscadores atuais, os demónios trabalham dia e noite, incansavelmente. Dá para inspirar. O verdadeiro buscador da verdade alcança a iluminação, e isso é pior ainda para eles. O buscador da verdade é o verdadeiro guerreiro, um guerreiro de paz e do amor. Ele só está focado no seu caminho para Deus, não está focado em demónios nem nada disso. A sua vibração é a maior ameaça, porque ela mexe com a vibração coletiva. Portanto, manter os buscadores em uma vibração baixa, estimulando os seus medos e apegos, até à corrupção total, é o objetivo dos demónios. Usando todas as táticas possíveis, essa é a agenda mais importante dos demónios, e é na espiritualidade que se encontram os demónios mais inteligentes e as táticas mais sofisticadas. E se eles te puderem converter, porque é o que eles tentam fazer, não consegues avançar, vem negatividade, aumenta o desamor contigo e não sei o quê, e tem casos que a pessoa se rende. Então, se é só isto que eu presto, está bom. Melhor ainda para eles, mais satisfeitos ficam. E pior a tua situação ainda. A espiritualidade não é um parque infantil. É um assunto muito sério e precisa de responsabilidade. Os seres de luz são a manifestação das qualidades divinas e, assim, os demónios são a manifestação dos vícios. Eles podem ser maus, cruéis, desprezadores, não têm nenhum traço de empatia, compaixão. Então, se esperas compaixão dele, esquece. És apenas alimento e eles se alimentam de sofrimento. As Escrituras estão cheias dessas histórias do bem contra o mal, porque é isso mesmo. Nessas histórias podemos ver que as táticas que eles usam são sempre as mesmas. Apenas muda o contexto, a sofisticação, o que é de moderno, não é? E é aí que muda. Mas as táticas, as premissas base são as mesmas. Entrar camufladamente agora, noutros tempos não era assim, mas nestes tempos é camuflado, e não sair da sombra. Fazer as pessoas brigarem entre si, criar separação entre as pessoas, e não sai da sombra e continua a criar problemas e alimentando sem ser visto. Porque aí nunca é um inimigo, não é? Nessas histórias falavam-se, não é? Que os demónios, as histórias retratam, que os demónios não deixavam os ascetas, os sábios, os buscadores fazer prática espiritual séria. Não os deixavam fazer os rituais de adoração às deidades, que elas sustentam, amparam, protegem, guiam, ajudam os buscadores da verdade para Deus. Não é? Então eles não deixavam que isso acontecesse, porque sabem que isso aumenta a vibração e eles ficavam mais fracos. Então eles paravam com tudo isso. Uma vez assegurado o poder através da força ou de outros meios, proibiam a adoração de Deus e forçariam outros a adorá-los e aos seus valores para que se tornassem mais poderosos. Certamente não irei conseguir cobrir tudo, não é? Mas era assim. E noutras épocas, os demónios não estavam dentro, não estavam apenas no astral, estavam também no físico, não é? E as deidades também. Mas isso aí é outro assunto. Religião, espiritualidade, ocultismo, que lida diretamente com entidades, ou seja lá o que for, com alguma conotação do que alguns chamam do além, do astral, aquilo que é declaradamente obscuro, que fere os outros e que é claro dirigido por demónios, e há aquilo que é considerado espiritualidade, não importa o que seja. Desde as coisas mais infantis e ingênuas, até mesmo empreendimentos que hoje são mundanos, como escolas, por exemplo, que têm uma conotação espiritual ou que aspiram a isso, são alvo
Tudo o que tem uma conotação espiritual é alvo destas entidades. E eles vão atacar de todas as formas, quer seja financeiramente, quer seja relacionamentos entre as pessoas, quer seja trazendo situações conflituosas, quer ser com tentação à mistura, não é? Para ir dobrando os valores, quebrando os valores, para ir entrando cada vez mais e distorcendo o que aquilo lá está. Não para destruir, mas para distorcer, para que seja a sua energia a passar através daquelas cadeias, daquelas estruturas espirituais que assistem outras pessoas. Não é? Então, não importa o que é religião, ou o que chamas hoje religião, o que chamas de espiritualidade, não importa, tem um pequeno cunho espiritual e eles vão estar lá a bombardear. De certa forma, nos meios mundanos, existe outro tipo de estruturas, mas a coisa não é tão acirrada. Aqui é muito mais intenso, mas muito mais. Vale frisar, e é importante ter isto em mente, porque as pessoas ao longo dos milénios fizeram confusão com isto. Não se trata de filosofias ou religiões. Não tem nada a ver com isso. Uma melhor que esta, porque isto é bom, isto é mau, esta é mau porque tem demónios, ou é tudo demónio, ou não sei o quê. São pessoas. Demónios com pessoas, tentando, quebrando e pessoas se corrompendo. A bem ou a mal, mas pessoas se corrompendo. Não é filosofias, não é movimento espiritual. Pessoas. E pessoas estão por todo o lado. Portanto, a espiritualidade é o campo mais importante para os demónios, é o verdadeiro campo de batalha. Pois é lá que a batalha ou se ganha ou se perde. Então eles estão muito presentes, torcendo, contaminando, distorcendo, corrompendo as pessoas o máximo possível, se mascarando de todo o tipo de seres de luz, de mestres ascensos, etc. É o mais comum hoje em dia. E como as pessoas só querem ser especiais, elas nem questionam. É complicado questionar. É complicado porque são experiências íntimas, internas, que parecem ser, e a pessoa quer acreditar. É difícil. Mas o que importa, o que faz diferença não é isso, é o ter uma disciplina espiritual séria, um propósito sério, compromisso sério. Essa é a forma mais segura, que nem precisa, é tão segura que nem precisa se preocupar com isso, de trilhar o caminho espiritual. Agora, quando vêm pessoas para os meios espirituais em que envolve um monte de outras coisas que vamos falar a seguir, e pessoas que vêm ali só para ter uma experiência, que não têm um caminho sério, têm uma vida comum, mas dizem que buscam a Deus e não sei o quê, mas no fundo o seu dia só retrata o investimento na vidinha e sobra um pouquinho, se é que há alguma coisa para o trabalho espiritual, vêm essas pessoas misturar-se com os outros e aí é um pandemónio. Pandemónio, não é? É uma guerra, mas a maioria de vocês não sabe. Tudo o que é declarado espiritual, religioso, oculto, com qualquer conotação de espiritual, tudo o que está em contato com o astral é disputado em uma batalha de luz versus trevas, onde esses demónios exploram a tua ignorância aliada ao teu livre-arbítrio. Tens pessoas que lutam por vocês, pessoas não, tens seres que lutam por vocês, mas também pouco podem fazer, porque eles estão lá a tentar proteger e vocês abrem as portas todas, escancaram, não tem muito o que fazer. O livre-arbítrio é assim. Quando age com o teu livre-arbítrio, mesmo que manipulado, nada pode ser feito, nem dito. Não para te deixar com medo, mas consciente. Consciente. Aqueles que são sérios terão uma prática intensa de meditação e não serão atraídos por esta nova espiritualidade moderna, não é? Mas quem está começando e que não sabe, olha para os exemplos dos mais velhos e é o que é. As drogas que removem a consciência corporal tornaram-se famosas, porque proporcionam fortes experiências espirituais de chamada liberdade. Quantas vezes já escutei? Me ajudou tanto, me abriu as portas, consegui ver o que é a liberdade, vi o divino. Fantástico. E isso até pode ser interessante, mas não é liberdade, não é? Fato é,
naquele momento estás fora do teu corpo e não sabes o que é que está a acontecer com ele. E estão a acontecer muitas coisas com ele. Levantaste o escudo de proteção por estás fora e geralmente o corpo está sendo trabalhado, atacado de alguma forma por essas consciências. Obviamente não é isso que vais ver. Vais ver seres de luz, montes de seres de luz, mestres ascensos. Jesus, inclusive, vem-te cumprimentar, vem-te dar uma orientação e dizer que tens uma missão muito especial para fazer na tua vida, vais fazer isto e isto e isto. Por outro lado, achas que estás protegido, não é? Só que protegido por quem? Por a pessoa que está lá a conduzir, que tu sabes disso. Não é? E não querendo, não é, ofender ninguém, os exemplos atuais na espiritualidade não são exemplos de pessoas com uma prática espiritual intensa, séria. Eu devo até dizer, para não correr o risco de estar a ofender alguém, porque não é esse de todo o meu propósito, porque eu sei que hoje em dia pouca gente sabe o que é prática espiritual séria. Pessoas que já estão nisto há 40, 50 anos não sabem o que é uma prática espiritual séria, porque tudo tem vindo a ser diluído. Então a pessoa achar que faz 1 hora de meditação ou 2 por dia, que já é muito comparado aos padrões atuais, porque a maioria das pessoas que está nessas coisas só faz lá esses atendimentos e essas coisas, esses rituais, e depois não tem uma prática sua. Quando ela deveria ter uma prática intensa sua para depois estar ali. Se é que faz sentido. Bom. Então, como não se sabe o que é uma prática espiritual séria, não é? Tipo, sei lá, tens o terapeuta, por exemplo, energético ou coisa do género. Para ele, a terapia, o seu trabalho pessoal é o trabalho que ele está a fazer com os outros. Tens o professor de yoga. Para ele, a sua prática pessoal é dar aula para os outros. Não é, não tem nada a ver com isso. Quando há um trabalho com os outros, consigo deve ser muito mais forte. E aí é assim, nessa coisa de rituais, é um lugar muito mais visado ainda, porque estás conscientemente a abrir um canal com o astral. E eles lá estão, tipo, só estão à espera que se abra um campo. A pessoa que faz isso tem que ter uma vibração muito alta. E não dá para saber. Se quando tiveres condições de saber da vibração alta da outra pessoa para poder confiar os teus veículos, porque é isso que estás a fazer, estás a confiar os teus veículos. Não tem como, é como se encontrasse um estranho na rua, bom, olha, fica aí com o meu filho 2 meses que eu tenho que ir ali fazer não sei o que, eu já volto. Não é? Ninguém faz isso. Então entregar os seus veículos para alguém que não se conhece, ou pelo menos teria que se estabelecer uma grande relação de confiança, mas não é assim que funciona, isso vem depois. Primeiro é o ritual, seja lá qual ele for. O teu trabalho espiritual, tu que vais para essas coisas, geralmente é inexistente ou bem fraquinho. Senão também não estarias aí. Normalmente o que se vê muito são pessoas que estão no início de uma jornada, não é? E que não entendem grande coisa de grande coisa. E como é tudo é normal, como é tudo mainstream, já é corrente, todo mundo já fala sobre isso, então tranquilo, não tem problema. É só uma experiência. Tal como as outras coisas que eu falei anteriormente, são só umas experiências, mas a coisa não é bem assim. Depois passas a transmitir esses demónios para as outras pessoas, quer seja levando as outras para esses rituais ou te envolvendo com elas sexualmente. Não é? A promiscuidade sexual é uma ferramenta poderosa. Os demónios são como uma doença que se espalha rapidamente através do sexo. Não há necessidade de muita corrupção, mas de certa forma tem que estar lá. Até certo ponto, por muitas razões. A energia sexual é um banquete para os demónios e quanto mais pura, ou seja, quanto mais jovem, melhor. É uma maneira fácil de espalhar o seu reino. Existem colónias vastas e enormes, especializadas apenas neste tipo de demónios. De certa forma até maiores do que nos outros.
não é? Das outras qualidades. E que as pessoas simplesmente compartilham com as outras sem saber, se tornaram escravas. Elas querem sexo, só querem sexo, sentem que é o seu desejo, leva tempo a ver quão fundo chegaram. Muito comum nos meios espirituais, levar jovens para retiros na natureza, incentivando direto ou indiretamente a sexualidade. E no astral, os demónios fazem a festa, não é? Tudo paz e amor, não é? Qualquer coisa para colocar, mas passou. Enfim. Portanto, voltando, né? Tudo que está em contato com qualquer tipo de atividade espiritual, atividade astral, escuridão ou luz, é um campo de batalha. Mais uma vez sublinho que o puro buscador da verdade é uma ameaça enorme para os demónios, porque somente a sua presença perturba a ameaça e enfraquece o seu reino. Então, na realidade, as pessoas acabam por ter estes comportamentos porque elas não têm noção das consequências, da dimensão das consequências. Não é? Acham que, como não veem nada, não se fala em nada disso, não é? Até porque é que quer mexer nestes assuntos, não é? Enfim, mas chega um ponto que é inevitável, porque quanto mais desavisadas as pessoas andam, pior a coisa se torna. E está tão espalhado, tão espalhado, tão espalhado, difícil é encontrar o que não está contaminado por isso. E se as pessoas soubessem disso, né? Porque olha-se para as religiões e vê-se uma coisa, rigidez, diz, não pode, não sei, porque antigamente isso sabia, lá muito atrás, isso foi-se perdendo, e o demónio e os demónios, essas coisas, passou a significar outra coisa. Não só aqui no Ocidente, no Oriente, de certa forma também, não é uma coisa que se fala muito, e é bem presente, bem presente. Então, se as pessoas soubessem disso, iam ter uma outra atitude com o seu trabalho espiritual e com certeza as coisas estariam diferentes. Mas ainda estás a tempo. Não é? É assim, posso dizer, a coisa está tão forte, tão forte, tão forte, que a maioria sucumbe. Mas sabendo que isso existe, podes mudar as coisas. Podes intensificar o teu trabalho espiritual, meditação séria, não é meditação de ouvir musiquinha, nem seguir meditação guiada, isso não tem nada a ver. Meditação séria, com disciplina, com austeridade, com uma técnica, com ensinamento, com embasamento espiritual e ensinamentos por detrás, com dedicação, não é? E agora existe a possibilidade, está disponível o renascimento espiritual. A possibilidade de colocar esse passado para trás e recomeçar uma jornada digna em direção a Deus. Mais uma razão para os implantes, não só para o início forçando a tentação, mas como arma bélica contra estes buscadores, para baixar a sua vibração para poder entrar neles, pois de outra forma não entrariam. E como é tecnologia, é imune à vibração, não é? Nestes buscadores mais sérios. Então pode ser usada, e é muitas vezes usada, como uma arma mesmo. Não é? Se eles não puderem impedir de ir para a espiritualidade, que é o primeiro passo, é impedir, não é? Então eles irão tentar te corromper ou distorcer a tua caminhada, usando os teus medos, apegos, para te levar aos pecados e, se possível, às ofensas. Qualquer que seja o trabalho espiritual sério, que esteja sendo feito por pessoas, em instituições ou por elas mesmas, coletiva ou individualmente, seja no meio de uma cidade, seja no fundo de uma caverna, no meio do nada, elas serão atacadas de uma forma ou de outra. Não é? Quanto mais potencial o indivíduo tiver, mais atacado ele será. Onde suas fraquezas são exploradas, seja por meio de manipulação, tentação, violência ou tudo junto. Muitas vezes vai alternando uma coisa e a outra. É um trabalho mental, é uma guerra mental em que vão minando as tuas certezas, as tuas convicções,
até te quebrar pelo meio. Mais uma vez, isto também proporciona uma oportunidade de ouro para o verdadeiro buscador da verdade, porque com isto ele pode perceber as interferências e ganhar ainda um ímpeto maior para ir contra essas barreiras e, de certa forma, essas interferências estão-lhe mostrando a ele onde é que ele está preso, porque as tendências também são dele, só estão sendo exacerbadas. E aquilo que demoraria muito tempo para ser visto, os demónios, trazem isso à vista rapidamente. E é uma oportunidade para trabalhar isso intensamente. Só que, infelizmente, não é? A força de vontade, mesmo sabendo o que é certo, na maioria não perdura. Naqueles que não se querem enganar dizendo que, não, o problema está aqui, eu vou parar com isto, vou fazer outra coisa, não é? Mesmo esses já não se querem enganar. Os valores, da forma como eles estão, a pessoa não consegue, nas condições mais extremas, se pautar por eles. O que é curioso, porque aqui no Ocidente, onde a história de Jesus é proeminente e dos apóstolos, não é? Fala de suportar de todo o tipo de desgraça, de violência e etc. No entanto, quanto mais forte o trabalho espiritual, mais intenso será o bombardeio, pois maior a ameaça para eles. Mas antes estar a ser bombardeado do que não sentir nada. Porque se não está a sentir nada, está trabalhando em harmonia com os demónios. E enquanto está sendo bombardeado, significa que eles não estão conseguindo entrar, estão tentando entrar. E quanto mais fortalece a tua devoção, menos eles te chegam. Há uma razão pela qual as certas religiões são tão rigorosas e condenam as outras religiões como o diabo. É por causa dessas infiltrações observadas e de ver demónios em todos esses caminhos espirituais. Que alguns são declaradamente obscuros, não é? Outros pensam que são luz, eles acreditam ser, mas é muito difícil manter a pureza. É preciso muito trabalho espiritual, disciplina, austeridades, meditação, devoção forte, pureza e consciência do mundo onde se está e o seu propósito. E encontrar todas estas coisas num buscador não é comum. Partes delas, não é? Então, quem sabe muito de implantes e de demónios não tem a consciência do caminho espiritual da busca por Deus. As coisas são fragmentadas. Porque é importante, porque as coisas acontecem num longo período de tempo, não é imediato, a corrupção é devagar, não é? Onde exploram as tuas fraquezas e impurezas, baixa autoestima, por exemplo, necessidade de ser especial, necessidade de segurança, tudo é explorado. Tudo é explorado. Só que essas religiões, ou essas correntes ou grupos espirituais que assumem essa postura em relação às outras vertentes espirituais, que é tudo demónio e que não pode chegar perto e não sei o quê, também não estão imunes a isso. Estão tão abertas para isso quanto as outras correntes espirituais, quanto os outros caminhos e filosofias. Porque não são as filosofias, nem as religiões, nem as tradições espirituais. São as pessoas. E as pessoas têm o potencial de corrupção. Têm fraquezas, podem ser exploradas, têm ambições, têm um monte de coisas. Então, ninguém está imune. Não adianta estar a fechar a porta para tudo e mais alguma coisa, que ninguém está imune. Eles estão em todo lugar, tentando fazer a mesma coisa em todo lugar. Mas fato é, quanto mais as filosofias espirituais estão perto das pessoas comuns, das pessoas mundanas, e se por acaso elas assistem a vida mundana, em dobro. E essa separação, essa briga entre caminhos e religiões, não é? Também faz parte
da agenda dos demónios, porque enquanto as pessoas brigam entre si e apontam os dedos uns aos outros, não veem quem é de facto quem e o que é que está realmente trazendo o caos, a destruição, quem é realmente, porque estão ocupados demasiado a brigar uns com os outros. O outro lado da moeda, né? Oposto a esta coisa do tudo nada pode e tudo é o demónio, etc., são os novos movimentos espirituais, onde tudo pode. Não é? Tudo é amor, tudo é luz, sem disciplina, com drogas, sexo e um monte de outras coisas, e está-se bem e etc. Não é? E não precisamos fazer nada e já somos Deus e somos os mestres e etc. Não é? Essa conversa de hoje em dia, do de nós somos os mestres, já somos os deuses e etc., isso está muito longe das conversas dos devotos de antigamente e que se via nas escrituras. Só isso já dá muito que pensar. Seja o que for, se não houver práticas espirituais intensas, os demónios ficam satisfeitos com essas filosofias e fazem mais facilmente o que querem fazer. E eu não estou a dizer que tudo isso tem demónios, mas que o terreno é perfeito, é. E devo de acrescentar que a maior parte disso está cheia, de alguma forma. Não é pouco, não. Então, você provavelmente não verás nenhum problema imediato se o estiveres servindo na sua agenda, não é? Se estiveres guiando outras pessoas ou alguma coisa do género, ou se estiveres misturando e utilizando a promiscuidade e essas coisas todas, não verás assim problemas logo a curto prazo. Se não tens sensibilidade para isso, se não sabes nada disso, tranquilo. Não é? Algumas coisas vais ver. Que é isto, não é? Podes até estar convencido de estás fazendo uma caminhada espiritual, levando outros pelo mesmo caminho, mas uma vez que queiras alinhar com Deus, então eles vão te atacar e vão te quebrar. Aí já não vão deixar barato. E isso vê-se muitas vezes quando, de alguma forma, buscas alguma coisa mais sério ou cais em alguma por acidente, não é? Tipo, quando cais num retiro de 10 dias sério, não é? Com disciplina lá, aí começa tudo a pirar e um monte de coisas que, daqueles sintomas que eu falei lá nos sintomas do terceiro vídeo, não é? Aí começas a experimentar tudo aquilo que antes nem sabias, nem tinhas visto, nada. Mas começas a experimentar aquilo, mas também não sabes o que é. Então, é isso. Então, alguns buscadores permanecem prisioneiros, morrendo na prisão de se comportarem, ou então, né, que são aqueles que desistiram porque começaram a ser bombardeados, então vou-me encolher, vou ficar quieto aqui na minha vidinha e vão portar bem. Fora que, mesmo te portandes bem, eles vão começar a usar as tuas ligações de alma para atacar outras pessoas, não é? Falaremos mais na frente quando chegarmos nessa parte de família e etc, e ligações de alma. Mas sempre que quiseres retornar a uma prática espiritual, vais desestruturar novamente, eles vão-te bombardear para te quebrar. Podias estar muito bem, agora estou bem, vou começar a meditar, agora já posso voltar às práticas, porque já passou. Que era ansiedade, era uma depressão, era uma crise, não sei o quê. E aí sentas, outra vez, bum, 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 bombardeio. Aí sai, parece que acalma. Recomeça, volta ao bombardeio. Né? Só que é assim, e aí, bom, então vou-me comportar bem, não vou fazer prática espiritual. Só que eles estão-se a movimentar pelas tuas ligações de alma, pelos teus filhos, por companheiros, e vão propagando, propagando.
E depois há, né? Eu acho que vou deixar isto para o lado aqui. Quanto mais potencial de luz uma pessoa tiver, mais valiosa ela se tornará para os demónios, seja para detê-la ou para usá-la nas suas fileiras. Não é? Nenhuma religião ou caminho espiritual está imune a isso, todos estão no seu radar. Agora, as pessoas veem a espiritualidade como uma espécie de libertação para se entregar a todo o tipo de desejos sensuais ou para sensualizar, até porque as coisas estão sendo apresentadas dessa forma, né? Tudo relax, com mesmos valores mundanos, sem respeito, sem sacralidade, sabendo ou não, servindo à agenda dos demónios. Não é? Então, não vou falar isso. Não. Vocês descubram as vossas coisas, que eu já estou a falar até demasiado, mas tenho que falar estas coisas. Mas é porque, para quem quiser fazer o trabalho sério, tem que ter a possibilidade de se poder observar para fazer a sua lista como deve ser, para poder se libertar de tudo isso e garantir que não volta para a mesma coisa. Portanto, esse é o propósito disto, é ajudar aqueles que realmente estão em busca de se libertar, não é? De passar pelo renascimento espiritual e não estar a criticar os movimentos e o que está. Mas tenho que chamar a atenção para estes detalhes para que possas ver, porque isto é gravíssimo, é a parada. E para quem sabe o que isso é, sabe que é gravíssimo. Então, há uma história em que os demónios, uma história nas escrituras da Índia, que eles roubam os Vedas, que são as sagradas escrituras da Índia. E é interessante porque até vem nos livros infantis em que se vê o demónio a pegar a escritura das mãos de Brahma, né? Com a boca, ele pega com a boca e vai embora. Então, as sagradas escrituras na boca do demónio. Interessante. A sabedoria na boca do demónio. Portanto, as pessoas são tentadas, compelidas a cometer pecados e, eventualmente, o preço dos pecados são os demónios e a destruição de tudo que é importante para a alma. A melhor proteção é a pureza da devoção e o caminhar constantemente na direção da pureza da devoção. Se te tens comportado dessa forma, desonrando o teu chamado espiritual, mascarando-te de buscador da verdade, mas tens usado esse tempo para te entregares a tudo o que é contrário a Deus, às tradições dos verdadeiros buscadores da verdade, e também levar outros no mesmo caminho, entendo que isso é mais grave do que pecado, é uma ofensa direta a Deus. Se foste agraciado pela presença de um guru real e voltaste para os mesmos desejos mundanos, isso é uma ofensa a Deus. Se abandonaste o teu caminho espiritual por qualquer motivo, isso é uma ofensa grave a Deus. Depois de saberes que Deus existe, que existe o caminho de volta para Deus e tudo isso, e largas isso, é uma ofensa grave para Deus. Se estás sendo atormentado, manipulado por demónios, se eles te controlam, se estiveste nesses lugares, na atitude escrita, te entregando a tudo isso que foi dito acima, ou partes disso, há uma grande probabilidade que os teus demónios tenham vindo disso. Terás de parar, ver o teu comportamento pecaminoso e ofensivo, te arrependeres verdadeiramente e te comprometeres com Deus a honrar o teu chamado espiritual sem recuar novamente. Óbvio, no renascimento espiritual, o próprio renascimento espiritual já é o entregares a tua vida para Deus, não é? Para buscar a Deus. Esse é o que está em cima da mesa, é o compromisso. Sim, Deus remove os teus pecados, mas não é para ficares a colecionar mais pecados, é para te voltar exclusivamente para Ele. Não é? Se alguns destes pecados foram cometidos com um parceiro, pode haver um laço de alma que precisa de ser cortado. Tipo, se andares com outras pessoas nesses meios e fizeste essas coisas com elas e ficou uma ligação forte, então essa ligação precisará ser cortada também. Nestes e nos outros, todos que eu já falei anteriormente, não só nestes aqui, da espiritualidade, mas todos os outros, foram feitos com um parceiro que há uma ligação forte, tem que ser cortada a ligação.
Um vínculo de alma pode ser bom ou ruim. Um bom vínculo de alma é quando você desenvolve um vínculo espiritual bom, piedoso, saudável com outra pessoa. Devem desenvolver-se bons laços de alma entre pais e filhos, maridos e esposas, e entre pessoas que são boas amigas umas das outras. Mas o melhor vínculo de alma é aquele que sempre te puxa para Deus. Sempre de alguma forma puxa para Deus. E alguém que é abençoado com esse vínculo de alma tem muitas chances. Porque de alguma forma a força daquele vínculo de alma sempre vai voltar para o caminho sério e reto da espiritualidade. Um mau vínculo de alma está ligado ao mesmo tipo de abuso entre pessoas, pais, filhos, cônjuges, amigos, que dura algum tempo. Qualquer laço ímpio de alma que exista precisa de ser cortado. Completamente diante de Deus, caso não saibas de onde ele vem. No teu trabalho de meditação, durante o renascimento espiritual, se estiveres a trabalhar com seriedade, vai-te ser mostrado. E se voltares a incorrer no mesmo pecado, como eu já disse, eles vêm muito mais fortes. Dizem algumas escrituras, 7 vezes mais fortes. Muito bem. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Tejase Aviravir Bhava Vajranaka Vajradamstra Karma Sayarantaya Tamo Grasa Om Swaha Abhaya Atmani Burishta